Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma palavra de hoje fala sobre compostagem, um processo que transforma a matéria orgânica encontrada no lixo comum em adubo natural. Por se tratar de um processo que exige tempo e espaço, está começando a surgir empresas especializadas neste trabalho. Elas contribuem para a redução do lixo levado aos aterros sanitários e produzem adubos naturais que substituem produtos químicos para uso em hortas e jardins. Para conhecer sobre a compostagem, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, o ambientalista Lucas Lacaz Ruiz. O que é a Organice? A Organice, ela é uma empresa, ela presta um serviço de recolhimento de baldinhos ou bombonas. Nós atuamos residencialmente e comercialmente com restaurantes. Estamos também ampliando para entrar na indústria, para poder fazer um recolhimento também dos resíduos orgânicos sólidos. Então, a Organice ela foi criada pelo Luiz Fernando Romagnoli, junto com o Marcelo Cunha, que é um engenheiro ambiental, que de início também me chamaram para ajudar no trabalho. A Organice ela foi criada para dar um destino correto aos resíduos orgânicos, né? Então a gente tem a separação dos resíduos, o que é reciclável e o que seria compostável. Então tudo que existe dentro de uma cozinha que foi utilizado para a alimentação pode ser compostado, pode e deve ser compostado. Então esse é o serviço que a Organice faz, né? Nós fazemos o recolhimento dos baldes, seja ele residencial ou seja ele dentro de uma cozinha de um restaurante, e nós fazemos o processo da compostagem. O processo da compostagem é um processo que nós vamos juntar dois elementos, que seria o nitrogênio e o carbono, e ele é processado e vai gerar um composto orgânico. Qual o objetivo da Organice? O objetivo da Organice é ser uma empresa que presta esse serviço. Hoje, parte do que é chamado do lixo, que a gente costuma chamar lá de resíduo orgânico, ele está sendo levado para o aterro sanitário. Então, nós queremos ser uma alternativa, mostrar que é possível, que é viável fazer a compostagem e estar devolvendo esse composto, que é uma espécie de um adubo, de um fertilizante, para pessoas que estão praticando a agricultura. Nós retiramos isso da terra, né? Veio através de alimentos. Então, esses alimentos eles precisam depois voltarem a ser produzidos. E como que eles vão voltar a ser produzidos? Eles precisam voltar a produzir com um solo rico, com um solo bom, e nós acreditamos com um solo natural. Hoje o Brasil importa 9 trilhões de toneladas do NPK, que é um adubo, um fertilizante químico, né? Ele é processado quimicamente. Então nós podemos produzir um adubo que ele seja um adubo natural e que ele seja mais rico, porque no nosso composto orgânico, provavelmente ele tem os 16 elementos que são necessários para uma planta, ela crescer, enraizar e frutificar, mais saudável do que única e exclusivamente um NPK. Então, no nosso tem o NPK, que é absorvido mais rápido e não deixa resíduos na terra. Como a Organice opera? Quando o Luiz e o Marcelo começaram, a gente fazia o recolhimento nas casas, de casa em casa. Nós fazíamos recolhimento do baldinho com bicicleta. Isso daí tornou-se inviável depois de um volume maior que a gente teve e algumas outras mudanças também de horário, de dias para as pessoas, que facilitou também. Então o Luiz criou um outro sistema de autoatendimento. Então a gente tem ecopontos espalhados aqui pela cidade.
nós já estamos com 4, vamos ampliar para mais um, e onde as famílias, as pessoas, elas podem levar o baldinho, todo baldinho ele é numerado, então ele tem um número, as pessoas quando elas deixam o balde cheio, ele é pesado e nós geramos um relatório no final do mês, então as pessoas sabem o quanto que elas deixaram de levar para o aterro sanitário, o quanto que isso tem de impacto ambiental, tem o individual de cada uma das pessoas, tem o do coletivo do mês e tem o coletivo do processo inteiro. Hoje nós já passamos das 60 toneladas processadas. Qual a origem e os insumos para fazer a compostagem? Praticamente tudo que você iria comer ou deixou de comer, né? Tem pessoas que, eu descasco a batata, então a casca da batata pode ir. Algum outro alimento que, por um acaso, você já processou ele e ele azedou na geladeira ou passou data de validade. Então, toda a origem que pode ser vegetal e ou animal, ele pode ser compostado. Então, você comeu um peixe, aquela carcaça do peixe, a pele do peixe, eu posso compostar? Pode compostar. Eu comi um frango, sobrou a carcaça e sobrou os ossos. Posso compostar? Pode compostar. A única coisa que a gente não composta, né, que já tem uma outra cadeia também, é óleo, por exemplo, né? Um óleo de fritura, as pessoas falam, eu poderia colocar o óleo aqui. Então, o óleo já tem uma outra cadeia, né? As pessoas já têm coletores de óleo. Então, todo o que você deixou de comer, né? E a origem são essas 70 famílias que hoje são clientes nossos. Pode ter qualquer tipo de alimentação, o cara pode ser um vegano ou não vegano. A gente também aceita a origem animal. Então, agora a gente tem os restaurantes, são 4 restaurantes, tem peixe, eles enviam restos de peixe, tem porco, bovino, tudo pode ser compostado. Nesse primeiro bloco, aprendemos o que é a compostagem e conhecemos como a Organice realiza o trabalho em São José dos Campos. Após o intervalo, vamos ver por que vale a pena fazer a compostagem e aprender a separar o lixo em casa. É daqui a pouco! O Com a Palavra está de volta. Nesse bloco, vamos descobrir como é feita a compostagem e como o material recolhido pela Organice é devolvido às pessoas que participam da ação. Com a palavra, Lucas Lacaz Ruiz. Como contribuir com as atividades da Organice? Nossa divulgação, nosso trabalho está bastante concentrado tudo dentro do Instagram, chama-se Organice SJC, tem um underline nas duas partes, e a contribuição seria essa, né? Às vezes a gente abre para voluntários, eu queria experienciar, ver como que é, a gente está aberto, nós estamos lá dentro do espaço da Luquete, chama Ecopátio. A gente tem pessoas que falam, eu posso contribuir sendo cliente nosso. Então, uma das contribuições é ser o nosso cliente. Se as pessoas tiverem, olha, eu tenho um terreno e eu não estou usando e gostaria de dar um destino melhor porque eu preciso de 6 em 6 meses mandar roçar. Então, talvez pode ser uma alternativa para a gente. E estamos sempre abertos também a outras pessoas trabalharem com a gente, contribuírem com a gente. Como é o processo de recolhimento do lixo orgânico? O nosso baldinho é um baldinho padronizado, ele vem junto dele também uma sacolinha que parece uma sacola plástica, mas não é uma sacola plástica. Ela é feita de amido de batata, milho ou mandioca, depende um pouco das fontes, mas é uma empresa lá do sul, chama-se Oeco, ela fabrica isso, bem focado para quem faz a compostagem ou vai dar o destino correto.
Então, o que que acontece? O baldinho, ele é recolhido semanalmente, então as pessoas vão dentro da cozinha, tem o baldinho, ou tem um baldinho, depois transporta para esse balde um pouco maior, então ela vai colocando todos os resíduos dela diariamente dentro desse baldinho. Então, depois ela, num ponto de autoatendimento, ela deixou esse baldinho vai ser contabilizado e o Luiz passa numa periodicidade diária nesses pontos para fazer o recolhimento. Os restaurantes, eles têm dentro do restaurante uma bombona plástica. Então, toda a cozinha, toda a parte onde tem a alimentação, ela tem uma bombona que também, dia sim, dia não, ela está sendo recolhida. Quais os produtos finais da compostagem e o que fazer com eles? O produto final, o composto orgânico, nós estamos tendo atualmente um excedente, nós vendemos aqui na feirinha, a gente está em embalagens de 1 quilo na feirinha, e para todo cliente que é residencial, nós no final do mês a gente dá uma recompensa, né? Uma forma dela ver no que aquilo lá se transformou. Então a gente tem um pacote que é de aproximadamente 1 quilo ou também a gente tem um biofertilizante. Por que é importante fazer a compostagem? Olha, a compostagem para a gente ela é muito importante. A primeira questão é a gente dar o destino correto para esse tipo de resíduo, né? Então, colocar esse resíduo dentro de um aterro sanitário não é a melhor solução. A melhor solução é realmente fazer a compostagem. Hoje, em média, nós temos aí de 50% a 60% dos resíduos que são gerados por cada indivíduo na cidade, por cada cidadão, destinado no aterro sanitário. Mais ou menos a gente tem a conta que é 1 quilo por pessoa. Então, imaginar que numa cidade como a nossa, aí, que tem 700 mil habitantes, a gente está aterrando 700 toneladas. Esse é um material que para nós é uma matéria-prima para voltar ele para a agricultura. Então, se nós estivéssemos tirando, talvez há décadas, do aterro sanitário 350 toneladas por dia, nós teríamos um número e um tempo maior de vida do nosso aterro sanitário. O nosso aterro sanitário ele vai ter um tempo de vida limitado e depois o que a gente vai fazer? A gente vai ter que contratar em outra cidade esse serviço. Então a gente vai começar a levar esse material para outra cidade. Isso certamente vai ter um custo maior. Então, para o aterro sanitário, a única coisa que deveria estar sendo colocada lá, que tem uma porcentagem aí de 5% a 15%, seria o rejeito. Então, se a gente tiver um aumento da reciclagem e da compostagem, a gente vai ter um ganho de vida no aterro sanitário. Nós temos o composto orgânico. Esse composto orgânico a gente tem já utilizado lá no nosso espaço, tem alguns agricultores que já estão começando a utilizar, ele pode ser utilizado 100%, você utilizar esse composto, você não fala, eu preciso misturar com uma parte de terra, uma parte de areia ou com algum outro adubo, não. Você pode usar ele 100%, ele tem dado boas respostas para a gente de enraizamento, de crescimento e de frutificação. Como fazer compostagem doméstica? A compostagem doméstica ela é possível de se fazer, depende de como a pessoa mora, né? Se ela mora dentro de um apartamento ou se ela mora numa casa que ela tem um espaço de jardim ou um espaço de terra. A maneira como nós fazemos, né, ela é feita a céu aberto e é um processo aeróbico. O que existe um processo que a gente poderia fazer em caixas, né, ou em baldes plásticos com minhoca? Essa é uma possibilidade de se fazer.
é chamada a vermicompostagem, né? Então, a questão somente da vermicompostagem é que nem tudo a gente pode colocar lá dentro para as minhocas. As minhocas, elas não têm uma aceitação muito grande para coisas que são muito aromáticas, né? Então, temperos, coisas temperadas. Comida processada também é mais difícil para elas. Cítricos também, tem algumas partes são mais complicadas. Para quem é um vegano, um vegetariano, fica um pouco mais fácil. Agora que já sabemos mais sobre a compostagem e toda a contribuição gerada ao adotar essa prática, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não perca! Estamos de volta. Neste último bloco do Com a Palavra, vamos saber qual o impacto da compostagem na diminuição dos aterros sanitários e como ela atua na conscientização ambiental. Com a palavra, Lucas Lacaz Ruiz. A compostagem contribui com a melhoria das condições ambientais e da saúde da população? Para a gente isso é muito importante. A gente também acredita que em escalas maiores a gente vai estar deixando de poluir tanto o ar, o solo e os líquidos, né? Então, no nosso processo hoje, atualmente, a gente não faz o recolhimento do que tem algumas pessoas que perguntam, vocês têm o chorume? No nosso processo não existiria o chorume. Por quê? O chorume, ele é considerado uma coisa que está poluída. Quando é retirado os líquidos do aterro sanitário, nós não temos uma garantia que não foi nenhuma pilha, uma bateria ou algum fármaco naquele processo. Então, esse líquido todo ele tem que ser retirado do aterro e ele é levado para uma estação de tratamento para depois voltar novamente para o rio. Então, todo esse processo a gente poderia estar evitando com esse procedimento. Imaginar que praticamente desses 50% que a gente considera que é um resíduo reciclável, as pessoas até falam da reciclável dos orgânicos, né? Metade daquilo ali é líquido. Se a gente imaginar uma casca de melancia, uma casca de um melão, tem muito líquido ali. Então, praticamente 50% é líquido. No nosso processo que a gente faz, a gente não faz o recolhimento e a gente viu que não tem problema nenhum. Uma parte fica dentro do sistema, ele é bastante úmido na primeira parte do processo. Uma parte que poderia estar entrando no solo, ela é mínima e uma outra parte também evapora. Qual seria a realidade ideal para diminuir a produção de lixo na cidade? O ideal para nós seríamos que a gente tivesse 100% desse material que pode ser compostado, sendo compostado. O nosso modelo que a gente está criando, que a gente está idealizando, dentro da legislação, que é o CIMA 69, ele diz que pode ter pátios de compostagem recebendo até 500 quilos dia. Então, a gente ainda não atingiu esse número, a gente quer atingir esse número e ver como que ele vai ser trabalhado. Então, se a gente vai precisar de mais 1, 2 pessoas no processo, como que vai ser o recolhimento disso e como que vai ser depois também estar oferecendo esse volume para as agriculturas que estão aqui no entorno da cidade ou até dentro da cidade. Ontem mesmo eu fui comer num restaurante e a pessoa falou, quem fornece a verdura, ele produz a verdura ali na Barão do Rio Branco. Então é uma zona muito central. Então a gente tem muito próximo aqui e dentro da própria cidade, pessoas que têm uma horta, que têm uma produção maior ou menor, mas está produzindo. A compostagem é um caminho para a conscientização ambiental? Nós, inclusive, já começamos a ter várias demandas de empresas pequenas, médias e grandes, que elas estão sendo cobradas de suas matrizes, que muitas vezes estão fora aqui do país, fora do Brasil, tem matriz na Europa, e elas querem que tenha um destino correto. Você não pode mais
mundialmente não pode. Nós temos inclusive a nossa legislação brasileira também da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela é desde 2010, que ela já aponta para essa direção. Então, nós não estamos fazendo nada de novo, entre aspas, né? Às vezes a gente escuta algumas pessoas falar, ah, lá na roça meu pai dava para o cachorro, meu pai dava para os animais, ou fazia compostagem também. Então, a gente teve um momento aí, um período, que a gente mudou alguns hábitos, né? E agora a gente está vendo que isso está sendo cobrado, porque a gente acabou poluindo rio, a gente acabou poluindo o solo, a gente acabou poluindo o ar. E agora chegou num limite que falou, opa, a gente precisa repensar tudo isso daqui. Então, o que a gente tem feito é apontar um caminho que ele deveria já estar sendo feito. Quais os projetos para a ampliação do trabalho da Organice? Então, a gente acredita que tem esses desafios. No começo também a gente não imaginava que iria a universidade estar envolvida com a gente tinha várias coisas, sempre são grandes descobertas, né? Agora a gente, por exemplo, está fornecendo para a agricultura orgânica, que faz muito plantio de hortaliças, né? Agora a gente quer também saber como que isso pode estar sendo num café, ou pode ser numa fruta, nas frutas aqui da Mata Atlântica. Como que isso vai funcionar? Então, a gente sempre está muito aberto, né, para novos desafios. Bem no comecinho também tem uma história bem interessante, que a gente mal tinha o quilo para devolver para os clientes, e passou lá uma pessoa, ela falou, ah, nossa, esse material aqui é excelente. Eu tenho 5.000 pés de café e eu quero 1,5 kg para cada pé de café. E a gente não tinha. Eu até brinquei hoje, eu falei, poxa vida, a gente tinha que ter pego o contato daquela pessoa, porque hoje a gente já tem como fornecer parte desse composto para ele. Então, são muitas coisas que estão acontecendo, que são novidades para a gente e que a gente, com certeza, vai ampliar. Agora, a gente está descobrindo também como que a gente vai fazer essa logística toda. Esse evento que a gente vai participar é o primeiro evento que a gente realmente vai fazer a gestão de um evento. Eu fiz o contato com a pessoa que estava fazendo o evento, propus para eles, a gente se apresentou para os restaurantes, eles estão entendendo. Já tem restaurante que falou, não, eu não quero só o evento, eu quero ser cliente de vocês, porque desses 23, 4 já são clientes nossos, e aceitar esse desafio. Eu falei, Luiz, é um desafio, se a gente não fizer a primeira vez, a gente não vai saber como que faz, e talvez tudo isso daqui estaria indo para um aterro sanitário. Então, eu falei, olha, tem muito dessa coisa de aceitar um desafio, vamos lá fazer. A gente, fazendo esse daqui, a gente vai poder falar, olha, erramos aqui, acertamos aqui, olha o que deu de ruído, e a gente poder participar de outros também. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever esse programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!